Tarde no Novo, um programa criado por pessoas para pessoas. Um programa que vai dar-lhe a conhecer diariamente histórias de vida, histórias inspiradoras, projetos sociais e culturais. Tudo vai acontecer aqui, por isso não perca. Oi, eu sou Irã Costa, o Bicho. Estou com vocês no novo canal. Beijo! Eu sou o Kim Roscas. Eu sou o Zé Estacional. Estamos no novo canal. Muito obrigado. Isto é um grande bem-aja para toda a gente. Obrigado, boa noite e foi um gosto. Olá a todos, daqui fala-vos Rui Bandeira e eu estou com todos vocês aqui no novo canal. Muito sucesso! Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Os trabalhadores da Resinorte, empresa sediada em Celurico de Basto, estiveram mais uma vez em greve esta sexta-feira, exigindo melhores salários e condições laborais. A GNR deteve e constituiu arguido em Valongo um homem de 26 anos por importunação sexual. E em Felgueiras este fim de semana vai poder fazer ação cívica, isto é, vai poder dar sangue. Boa tarde, sou o Nuno Silva, dou-lhe as boas-vindas ao Novo Jornal desta sexta-feira. Os trabalhadores da Resinorte, empresa sediada em Celurico de Basto, estiveram mais uma vez em greve esta sexta-feira por melhores salários e condições laborais, conforme revelou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local. A greve teve início à meia-noite e, a partir das 10 horas, os trabalhadores já se concentraram à porta da Resinorte, valorização e tratamento de resíduos sólidos em Ribadave, no concelho de Vila Nova de Famalicão, para mostrarem aí o seu descontentamento. Os trabalhadores da Resinorte, empresa sediada em Celurico de Basto, estão mais uma vez em greve esta sexta-feira por melhores salários e condições laborais, conforme revela o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local. A greve teve início à meia-noite e, a partir das 10 horas, os trabalhadores irão concentrar-se à porta da Resinorte, valorização e tratamento de resíduos sólidos em Ribadave, no concelho de Vila Nova de Famalicão, para mostrar o seu descontentamento. Segundo o diretor nacional do sindicato, Joaquim Sousa, cerca de 200 pessoas trabalham nas instalações da empresa em Ribadave e 70 nas instalações em Celurico de Basto. O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Valongo da GNR, no passado dia 5 de junho, constituiu arguido um homem de 26 anos por importunação sexual naquele concelho. No seguimento de uma denúncia de cariz sexual ocorrido na localidade de Campo, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram localizar o suspeito. O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Valongo, no dia 5 de junho, constituiu arguido um homem de 26 anos por importunação sexual no concelho de Valongo. No seguimento de uma denúncia de cariz sexual ocorrido na localidade de Campo, no concelho de Valongo, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram localizar o suspeito. Durante a ação, apurou-se que o suspeito se terá cruzado com a vítima, uma mulher com 22 anos, a qual se encontrava em deslocação apiada na via pública. No momento em que o suspeito se encontrava próximo da mulher, o homem acariciou as partes íntimas do seu corpo, colocando-se de imediato em fuga apiada. O suspeito foi constituído arguido pelo crime de importunação sexual e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Valongo.
insuficiência cardíaca, diabetes e hipertensão arterial. Haverá relação entre estas doenças e como prevenir e controlar. Este foi o mote para uma conferência integrada na Feira da Saúde de Passos de Ferreira, que teve moderação de Mariana Nogueira, jornalista do Novo Canal. Insuficiência cardíaca, diabetes e hipertensão arterial. São estes os temas que vão ser debatidos na Feira da Saúde, no dia de hoje, sexta-feira. E comigo já tenho ao lado a doutora. Qual é a temática que vai falar hoje e qual a sua importância de mencionar? Bem, eu sou cardiologista e dedico-me à área da insuficiência cardíaca e, portanto, hoje vou falar um pouquinho de insuficiência cardíaca mais vocacionada para a população em geral. E é de facto muito importante, são de facto muito importantes estas iniciativas porque a maioria das lesões que causam insuficiência cardíaca nos nossos doentes são das doenças que causam insuficiência cardíaca nos nossos doentes, são doenças que são perfeitamente evitáveis, que resultam no fundo dos nossos estilos de vida, das escolhas que vamos fazendo ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, e isto desde criança. E estamos a falar aqui de doenças que são muitas das vezes silenciosas e que vão causando lesões no sistema cardiovascular, que depois sobrecarregam o nosso coração e que depois mais tarde causam o enfraquecimento do músculo do coração e aquilo que nós chamamos de insuficiência cardíaca, a incapacidade do coração bombear o sangue nas quantidades suficientes para levar o oxigênio e os nutrientes para o nosso corpo todo funcionar. E que doenças são estas? Ora, repare, é a hipertensão arterial, é a diabetes, é a obesidade, é o tabagismo, sem ser doença, mais um estilo de vida, o sedentarismo, a falta de exercício, tudo isso provoca lesões no sistema cardiovascular que vão enfraquecendo o coração. Ora, se nós soubermos como evitarmos estas doenças, vamos, no fundo, evitar o desenvolvimento da insuficiência cardíaca, que atualmente é, de facto, uma epidemia. É uma doença muito frequente, é uma das principais causas de internamento e de sofrimento das pessoas acima dos 65 anos e, portanto, nós temos que educar a população para perceber como pode evitar e como pode chegar a este estado que lhes causa depois sofrimento e, muitas das vezes, mortalidade. Muitas das pessoas não sabem, e isto é importante perceberem, que a insuficiência cardíaca é uma causa de morte ainda mais importante do que muitos dos cancros, como, por exemplo, o cancro da mama. Se calhar, muitas das pessoas estão preocupadas com as neoplasias e com todo o problema que isso que acarreta e todo o sofrimento, mas, de facto, a insuficiência cardíaca pode estar associada a uma mortalidade mais elevada do que alguns dos cancros, como, por exemplo, o cancro da mama atualmente, que tem um tratamento muito eficaz. Portanto, como é possível evitarmos isto? É preciso que as pessoas comecem a ficar mais alertas para aquilo que podem fazer para evitar chegar a esse ponto, sobretudo desde criança. É importante mencionar, uma vez que a plateia é maioritariamente sénior, disse que a partir dos 65 anos o risco é maior, mas também não é de todo impossível que surjam em indivíduos mais cedo, sim? Sim, e cada vez mais temos situações de insuficiência cardíaca em pessoas mais jovens. Aliás, o doente que nós temos aqui, que trouxemos connosco na insuficiência cardíaca, tem 50 e poucos anos e ele teve um infarto do miocárdio, que toda a gente se calhar já ouviu falar, em idade muito precoce, antes dos 40 anos, repara, e porquê? Porque estava associada a estilos de vida pouco saudáveis, nomeadamente à questão do tabagismo, que é uma situação que nos preocupa imenso, porque o tabaco acaba por causar situações muito preocupantes no nosso organismo e causar uma doença que é preocupante, que é aquilo que nós chamamos de aterosclerose, que é a acumulação de gordura dentro das artérias, neste caso as artérias que levam o sangue para o músculo do coração. Quando essas artérias ficam ocluídas, portanto tapadas com esses coágulos que resultam dessa doença provocada pelo tabaco, surgem estas lesões, estas cicatrizes no músculo do coração, que impedem o músculo do coração de funcionar, de bombear de forma eficiente, que foi o que lhe aconteceu a ele, e é uma pessoa muito nova, teve um infarto numa idade muito jovem, na principal artéria do coração, que acabou por comprometer, portanto, ao tapar a artéria, não passou oxigênio para o músculo, esse músculo morreu. Se o músculo morreu, não consegue contrair. Se não consegue contrair, não bombeia. Temos insuficiência do coração, a insuficiência cardíaca. E, de facto, é uma pessoa muito nova, não tem mais de 60 anos. E só por causa de algumas lesões que foram causadas por este tal estilo de vida menos saudável, surgiu o problema da insuficiência cardíaca, numa idade muito antes daquilo que era esperado. Obrigada, doutora. Eu agora passo aqui a falar com a responsável pelo projeto Diabetes em Movimento, não é verdade? Estamos a falar de quantas pessoas abrangidas por este projeto? Este projeto é uma parceria
entre o município, a saúde e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que foi lá que foi desenvolvido, e ele foi implementado este ano aqui em Passos de Ferreira. Ele abrange os doentes com diabetes tipo 2 e o objetivo deste projeto é promover a saúde física, mental e até social, se assim podemos dizer, destas pessoas. Os contributos são enormes, as pessoas têm mostrado bastante agrado com o desafio e vai para além da questão física, que é extremamente importante e que está comprovado que este tipo de intervenção até reduz e elimina eventualmente alguma medicação relacionada com a diabetes, mas acima de tudo eles também referem que é extremamente importante em termos sociais, porque nesta faixa etária, pelas pessoas que são abrangidas, às vezes também já existe algum isolamento e algumas pessoas estão reformadas no início da reforma e então eles têm mostrado também bastante desvantagens nesta parte social. Quem quiser integrar este projeto é direcionado pelos centros de saúde locais ou existe alguma inscrição para que possam aderir à iniciativa? Tem que ser referenciado pelo médico de família, é feita uma avaliação, existem critérios de inclusão, mas pelo médico de família é encaminhado e entra no projeto. Muito obrigada e passo a falar com a doutora, penso que da diabetes, correto? Diga. Endocrinologia. Muito bem, uma vez que estávamos aqui a falar de diabetes, também é completamente oportuno que seja a seguir. É importante referir que a diabetes não tem só que ver com a questão do consumo excessivo de açúcar. Existe muito esse mito, não é verdade? É verdade. Embora a diabetes mais frequente, que afeta cerca de 90% das pessoas, é a diabetes tipo 2, que essa sim está associada ao estilo de vida, okay? Nomeadamente ao excesso de peso, à obesidade, ao sedentarismo, como a doutora Sofia já referiu, a um estilo de vida, portanto, pouco saudável. Mas é verdade, há variadíssimos tipos de diabetes, está bem? A diabetes tipo 1, também algo conhecida, e depois há mesmo diabetes de formas genéticas de diabetes, está bem, hereditárias, em que infelizmente não podemos controlar essa componente genética, mas as medidas de estilo de vida saudáveis são importantes em todos os tipos de diabetes, é isso também que nós aqui vimos promover, está bem, e divulgar para a população geral, que é muito importante manter um estilo de vida saudável, mas é verdade, há vários tipos de diabetes, infelizmente umas são genéticas e nesse caso o nosso controle é menor em termos de desenvolvimento. Aqui em Passos de Ferreira este ano é assinalado o Ano Municipal da Saúde. Também é importante realçar que os jovens com certeza também sofrem deste problema e é importante também mostrar-lhes e dar-lhes aqui formação neste sentido. Sem dúvida, a população geral, desde as crianças até às pessoas mais séniores, sem dúvida. Até porque temos, por exemplo, a diabetes mellitus tipo 1, também mais conhecida, que afeta sobretudo pessoas mais jovens, embora possa afetar qualquer idade. E, portanto, sem dúvida que este tipo de educação a nível populacional tem que começar sobretudo nas escolas. Está bem? É aqui que as crianças devem estar a aprender, devem estar alertas para estes assuntos, para depois, lá está, conseguirem aderir a um estilo de vida mais saudável, logo desde pequeninas até à idade adulta, com certeza, e manter este estilo de vida assim, está bem? Para evitar, nomeadamente, o desenvolvimento da diabetes e outros também fatores de risco cardiovasculares. Mariana Nogueira também se encontra aqui a moderar esta conferência e vamos tentar perceber como é que será a nível das temáticas. Mariana, com certeza que estas temáticas são importantes de ser mencionadas, bem como estão interligadas também todas. Claro que sim. Antes de mais dizer que esta iniciativa está integrada na Feira da Saúde de Passos de Ferreira, esta Feira da Saúde que está também ela integrada no Ano Municipal da Saúde, portanto é de real importância e acho que esta foi uma manhã realmente em que conseguimos passar temas que estão connosco diariamente, porque das duas uma, se não sofremos destas patologias, conhecemos alguém, pais, avós, primos, tios, que as têm certamente, hipertensão arterial, a diabetes ou então insuficiência cardíaca. Todas estas, como referi, estão todas elas interligadas e, como tal, é urgente e premente falar sobre elas, trazê-las à praça pública e debatê-las. Aqui a hipertensão arterial, sem dúvida alguma que estes três estão interligados. Sim, eu trabalho mais com a hipertensão arterial, mas dedico-me também ao risco vascular e, portanto, a diabetes
E o colesterol também são assuntos que muitas vezes surgem, assim como a obesidade, que muitas vezes é uma fusão dos hábitos alimentares, não é? E comportamentais das pessoas. Penso que muito já foi aqui dito relativamente à hipertensão arterial em si. É o fator de risco mais prevalente a nível nacional, é a causa principal de acidente vascular cerebral, ou seja, o AVC, e o AVC é a principal causa de morte e incapacidade em Portugal. Portanto, é sem dúvida uma coisa que nós devemos estar atentos. É uma doença que não se sente tipicamente, aliás, quando se sente já muitas vezes é com manifestações como o AVC ou o infarto de miocárdio, como a minha colega também disse, não é? Pronto, ou seja, em termos de sintomas individuais da doença, é uma doença que não dá tipicamente sintomas e que por isso temos que estar nós ativamente atrás dela, temos que estar atentos a que ela existe, a que tem que ser tratada e de forma a prevenir estes eventos, como nós chamamos eventos cardiovasculares, que são aquilo realmente que limita muito a vida da pessoa, não literalmente só em vida ou morte, ou seja, nesta questão que é efetivamente uma questão, mas muito na incapacidade, que é uma coisa que ninguém deseja, não é? Ficar agarrado a uma cama, acho que é das coisas mais frustrantes para qualquer indivíduo e que, acima de tudo, é isto que nós queremos prevenir. Para terminar, apesar da hipertensão ser mais grave, a hipotensão também é. A hipotensão é um problema, sem dúvida, e aliás, em muitos doentes, especialmente de idade mais avançada, em que já há muita rigidez arterial, que é secundária exatamente a uma hipertensão de longa data, portanto vai causando danos ao longo dos anos nas artérias, que vão ficando mais rígidas e, portanto, acabam por ter menos elasticidade e, por exemplo, com o levante, com o calor, há uma baixa da pressão arterial. Esta baixa da pressão arterial é também um problema. É um problema porque deixa de chegar sangue ao cérebro e as pessoas podem desmaiar ou podem inclusivamente fazer um AVC por este motivo. Portanto, até nesta população acaba por ser mais difícil de tratar, porque nós não queremos que ela nem esteja muito alta, mas também temos que evitar estas baixas de tensão, não é? Portanto, a hipotensão, especialmente a que causa efetivamente sintomas, e sem dúvida que a população mais idosa é quem sofre mais disto. Muito obrigada. Por isso, já sabe, começou na quarta-feira, termina amanhã, será um conjunto de iniciativas, bem como de conferências alusivas a várias temáticas relacionadas com a saúde. A imagem é de João Silva e Elizabeth Leal, a partir de Passos de Ferreira. No mesmo âmbito, inserido também no programa da Feira da Saúde de Passos de Ferreira, teve durante a tarde lugar mais uma palestra que procurou debater algumas formas para um envelhecimento ativo na população sénior. Psicólogas, médicas de família e gerontólogas deixaram algumas ferramentas essenciais para esse processo e alertaram para alguns problemas de saúde. Está a decorrer a quinta jornada, neste caso a quinta conferência de pneumologia aqui em Penafiel, e comigo já tenho ao lado a diretora de serviço, Maria do Céu Póvoa. Doutora, basicamente estava-me a dizer há um bocadinho antes daqui. Na Câmara Municipal de Passos de Ferreira realiza-se uma conferência devido à Feira da Saúde que terminará amanhã. Como moderador temos Nuno Silva, jornalista do Novo Canal, e temos 4 profissionais de saúde especializadas nesta área. Vamos falar com a doutora Karina sobre os sinais de declínio cognitivo. Boa tarde. Relativamente a esta questão do declínio cognitivo, nós sabemos que esta é uma problemática que está muitas das vezes associada à questão do envelhecimento e, portanto, como nós temos conhecimento, Portugal é um país na qual apresenta aqui uma taxa de prevalência de população idosa significativa e, como sabemos, cabe-nos a todos nós estarmos atentos a este tipo de mudanças. Nem sempre as mudanças serão interpretadas como saudáveis ou como normativas. O envelhecimento acarreta aqui alterações, inevitavelmente, como qualquer outra parte do nosso corpo, mas a verdade é que o nosso cérebro também não consegue escapar a este tipo de alterações e fica muito suscetível. E, portanto, acho que é de extrema relevância estarmos atentos, não só por nós, porque o envelhecimento é algo que ocorre a toda a gente, nós não conseguimos controlar o tempo, mas acima de tudo para aqueles que nos são queridos, não é? No sentido também de pensarmos aqui num diagnóstico precoce e pensarmos também aqui numa intervenção atempada de forma a promovermos aqui também um bocadinho a qualidade de vida desta população-alvo. Penso que é muito por aí. Muito obrigado, muito obrigado. Passando para a próxima doutora, a doutora Cassandra. Olá, doutora Cassandra, tudo bem? Diga-me então quais é que são
Os problemas psicossociais do envelhecimento? Então, como se sabe, não é? E como a minha colega anteriormente mencionou, o envelhecimento é um processo natural e inevitável que pode trazer diversos problemas, nomeadamente os psicossociais, que são aqueles que eu irei abordar aqui hoje. Portanto, nós quando falamos nos problemas psicossociais temos que ter em conta aqui aquilo que é o modelo holístico, não é? Problemas emocionais, sociais, psicológicos, portanto um conjunto de fatores. Como eu estava a mencionar há pouco, podem ser, portanto, um conjunto de problemas psicossociais, nomeadamente o isolamento e a solidão, depressão, ansiedade, portanto, toda a mudança que há num contexto familiar, mas também físicas, que afeta ou pode afetar, não é? Aquilo que é o conceito de identidade, autoestima também, e portanto faz todo o sentido nós estarmos aqui presentes hoje para abordarmos estes problemas e também trabalhar naquilo que possa ser uma sensibilização e uma prevenção para determinadas problemáticas nesta população. Muito obrigado, muito obrigado. Passando agora para a doutora Beatriz Cruz. Olá, doutora, tudo bem? Quais é que são as principais medidas para um envelhecimento ativo e saudável? É sim, as várias medidas, os vários fatores que estão aqui envolvidos são a prática de exercício físico, a alimentação, os contextos sociais, os fatores cardiovasculares, fatores emocionais. Isto são tudo fatores que são importantes atender aqui e estão relacionados com o declínio cognitivo, ou seja, com o aparecimento ou aqui com uma forma de prevenção deste declínio. Também irei abordar a estimulação cognitiva, que é uma das práticas de treino na qual serve para atuar o declínio cognitivo ou mesmo de forma de prevenção em pessoas saudáveis. Muito obrigado. Finalizando agora com a doutora Carla. Olá, doutora, tudo bem? Esta temática nos hospitais é necessário haver uma sensibilização para a população, porque realmente nota-se que nos hospitais existe um envelhecimento pouco ativo. Bem, eu sou dos cuidados de saúde primários, sou médica interna de saúde pública e neste momento até venho cá apresentar um projeto de intervenção na área da saúde mental em que o foco é a população idosa. E no fundo isto é um projeto de prescrição social em que vai começar, não é? Porque é um projeto piloto em unir os cuidados de saúde primários com a comunidade. No fundo eu quero que o médico de família referencie utentes e prescreva atividades que já estão na comunidade. E vamos formalizar essa parceria, no fundo. Para sensibilizar. Sim, para sensibilizar a importância do envelhecimento ativo e que os idosos e a população mais idosa fazem parte da sociedade e devem estar ativos na comunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Finalizando com o Nuno Silva. Nuno, para ti, a importância deste debate é enorme? Ora, antes de mais, boa tarde, vou tarde também aos espectadores do Novo Canal. Como é que dizer algo importante que é no Novo Canal e estas parcerias em que nós temos que estar também incluídos, e como é lógico, uma feira da saúde tão importante como a de Passos Ferreira, fazia todo sentido o Novo Canal estar aqui. Teve a Mariana esta manhã de sexta-feira a moderar um debate, eu vou estar durante a parte da tarde e amanhã a Ana Mário Praça irá estar naquele que será o último dia desta feira. A importância, e agora brincando aqui um pouco, até porque eu vou caminhando também para esse envelhecimento, acho que é de todo importante que a nossa população tenha a consciência daquilo que é envelhecer de forma saudável e criar rotinas que levem a esse envelhecimento saudável, seja através do exercício físico, seja através daquilo que é as nossas capacidades cognitivas, e acho que vai ser um debate extremamente interessante e, acima de tudo, muito útil para a população. Muito obrigado, Nuno. Já sabe, amanhã, com a jornalista Ana Mário Praça da Novo Canal, vamos ter mais uma conferência que será a última desta Feira da Saúde. Continuamos a falar de saúde. A Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa realizou hoje a 5ª jornada de pneumologia, um evento que teve lugar no Penafiel Parque Hotel & Spa. Está a decorrer a 5ª jornada, neste caso a 5ª conferência de pneumologia aqui em Penafiel, e comigo já tenho ao lado a diretora de serviço, Maria do Céu Póvoa. Doutora, basicamente estava-me a dizer há um bocadinho antes daqui de entrarmos que esta é a 5ª, mas houve outras quatro com outro tema, não é? Digamos com outra temática. Sim, neste momento estamos a realizar a 5ª jornada de pneumologia e, portanto, pressupõe-se que há 4 anteriores.
Tivemos um interregno muito grande que foi ditado pelo período pandémico, em que não houve possibilidade de realizar. Temos escolhido sempre temas diferentes sobre as várias patologias do foro respiratório e privilegiando sempre o nosso doente e a atualização de conhecimentos à luz dos conhecimentos científicos mais atuais, procurando partilhar esse conhecimento com os colegas da medicina geral e familiar para uma melhor referenciação mútua dos doentes. Quer quando o doente já não precisa de cuidados hospitalares e volta ao seu médico de família, quer quando o seu médico de família está perante um problema de novo e precisa de nos referenciar o doente. Portanto, aqui o central da questão é o doente com doença respiratória e procurar tratá-lo o melhor possível, agilizando os circuitos entre a área hospitalar e a área de medicina geral e familiar. Quantas pessoas estão aqui, estão a participar desta quinta jornada? Nós tivemos bastantes inscrições, à volta de 100. A participação de palestrantes é de todos os médicos do serviço de pneumologia e tenho ao meu lado a doutora Ana Cláudia Pimenta, que faz também parte da comissão organizadora e que nesta manhã já abordou um dos temas importantes, que é o estudo dos nódulos pulmonares. Mas poderá também responder a alguma questão que possa considerar importante. Para terminar, doutora, e dirijo-me já de seguida, basicamente estava-me a dizer também que o facto de agora ser uma unidade local de saúde, houve aqui uma reorganização na forma como isto é tudo gerido, certo? Pronto, nesta realidade do Tâmega e Sousa, a diferença até nem é muito significativa, porque o hospital, que é o Hospital Padre Américo, o Hospital de Penafiel, já servia a mesma área de agrupamentos de centros de saúde. Agora há que integrar os serviços e agilizar os circuitos. E é isso que está a começar a ser feito paulatinamente com o novo Conselho de Administração, que foi nomeado para o LS e que está em funções desde fevereiro deste ano. Muito obrigada, doutora. Eu agora passo a palavra a si. Qual foi a temática que abordou e, digamos, que continua a ser cada vez mais premente este tipo de jornadas também para os profissionais trocarem ideias e, sem dúvida alguma, experiências vividas? Exatamente. Como a doutora Maria do Céu já referiu, são jornadas que pretendem permitir um diálogo fácil com as especialidades de medicina geral e familiar, de aproximar os colegas, de permitir que haja um canal de comunicação aberto e assim chegar a um melhor tratamento dos doentes. As primeiras sessões foram de facto sobre isso, sobre diálogos com a pneumologia, e abordamos temas que são muito frequentes na medicina geral e familiar, como a apneia do sono, a vacinação dos doentes respiratórios, os nódulos pulmonares e a doença pulmonar obstrutiva crónica. Ao longo do dia serão ainda abordados outros blocos, com certeza, não é? Exatamente. Vamos falar ainda sobre doenças do interstício pulmonar, sobretudo sobre silicose, que é uma doença muito prevalente na nossa área, e vamos também falar sobre asma, também uma doença muito prevalente e que o tratamento tem vindo a sofrer algumas alterações e algumas atualizações importantes. Durante a tarde vamos ter workshops, temas mais práticos, vamos falar sobre radiografia de tórax, sobre inaladores e vamos tentar sempre interagir muito com os colegas e permitir troca de ideias eficaz. O tabagismo continua a ser o maior inimigo do pulmão, continua a ser, digamos, o maior inimigo, é mesmo isso, acho que não há outra palavra a ser usada, certo? Sim, é verdade. Sabemos que é o maior fator de risco para a doença pulmonar, na nossa região ainda muito prevalente. As novas formas de tabaco são muito prevalentes nos jovens e é também uma temática que nos preocupa, que esperamos ter a oportunidade de abordar noutras jornadas.
Já fazem ideia de quando é que poderão ser realizadas as cestas? Neste caso é uma vez por ano? Sim, estamos a planear realizar umas jornadas talvez por ano, se não houver novos impedimentos como foi como houve durante a pandemia. Penso que seria uma ótima iniciativa continuarmos a realizar anualmente. Idealmente, quando começámos com esta jornada, já há muito tempo, e o serviço era muito mais pequeno, e tendo que atender muitos doentes, nós tínhamos uma frequência desejada de ser de 2 em 2 anos. A pandemia estragou tudo e parou demasiado tempo. Este ano conseguimos arrancar com esta quinta, mas no mínimo de 2 em 2 anos seguramente o faremos. Idealmente, talvez uma próxima possa ser no próximo ano. Muito obrigada, doutora. E, portanto, durante o dia de hoje ainda haverá mais conferências, mais temáticas acerca da pneumologia. A capital do móvel regressa à capital de Portugal. Lisboa será durante 5 dias consecutivos, de 12 a 16 de junho, que os holofotes estarão focados no pavilhão Carlos Lopes, antiga FIL, bem no coração de Lisboa, onde estará patente a edição 61 da maior feira de móveis e decoração. Nesta mostra estarão 30 marcas reunidas pela Associação Empresarial de Passos de Ferreira. Rita Pacheco, presidente da associação, esteve em entrevista no Notícia da Hora, onde falou da importância da feira para os passenses. Estamos bastante entusiasmados este ano. O formato da feira foi um bocadinho alterado daquilo do que é comum. Portanto, a direção trabalhou no sentido de proporcionar uma experiência diferente tanto aos expositores e principalmente aos visitantes, não é? Porque é o público-alvo e, portanto, é esse o nosso foco principal. E vamos ter várias novidades na feira. Ou seja, há toda uma nova concepção do espaço, a nível de serviços também vamos ter novos serviços, teremos este ano uma embaixadora oficial, que posso já avançar, que é a Nini Andrade da Silva, que estará connosco, e portanto uma pessoa de renome nacional e internacional, e claro, estamos muito contentes e é sempre uma mais-valia para todos. E é nesse sentido que estamos a trabalhar, portanto, para fazer algo diferente e elevar o nome tanto da capital do móvel como das marcas que estarão presentes. É, de facto, como já mencionou e eu posso reiterar, é efetivamente a maior montra nacional de decoração imobiliário e, portanto, é um impacto muito grande na região de Passos de Ferreira, porque a região de Passos de Ferreira é movida essencialmente pela indústria do mobiliário, não é? Apesar de também termos comércio e serviços, principalmente o nosso foco ali é o mobiliário e portanto, são sempre números muito interessantes, não é? E é sobretudo um impacto económico que tem nesta região. Portanto, nós falamos em Passos de Ferreira, para ter uma ideia, num mundo de 4.500 empresas a nível nacional, falamos de 700 e quase 50 empresas que estão alocadas em Passos de Ferreira, de 7.200 postos de trabalho. Num total de 150 hectares, portanto, certo? Correto. Portanto, quer dizer, isto é uma densidade, portanto, há muito know-how concentrado, há muita experiência, há toda uma troca de sinergias que nos permite, se calhar, estar numa dianteira que não seria possível de outra forma, não é? Portanto, isto é uma mais-valia para todos, e para o setor e para a região. Será importante referir que no ano de 2023 foram ultrapassados pela primeira vez os 2.000 euros nas vendas internacionais. Isto dá aqui um aumento de 11% face ao ano anterior. São números que acabam por ser muito relevantes. Sim, são 2,2 milhões de euros, especificamente, nas vendas, só de exportação. Só exportação. E, portanto, acreditamos mesmo que o futuro é global, portanto, cada vez mais temos que nos internacionalizar, temos que tornar-nos mais competitivos, temos que estar na frente, temos que ser o pelotão do setor e da fileira casa e, portanto, não menos que isto, este ano ainda são os 40 anos da marca Capital do Móvel. Sim. E, nesse sentido, com esta feira também queremos elencar o The Portuguese Capital of Furniture, que é para levar a marca da capital do móvel além fronteiras, ou seja, e reforçar a internacionalização da marca, que já é, no fundo,
algo que é conhecido por muitos, mas queremos ir mais além, não é? Eu acredito, gostava muito e já tive a oportunidade de partilhar várias vezes que efetivamente, e reitero que eu acho que a globalização é cada vez maior e a internacionalização está aí, e existem incentivos nesse sentido, com o Portugal 2030 também, que nos facilita alguns processos, apesar de também ter as suas lacunas, mas há todo um potencial. Eu acredito que vamos ultrapassar a barreira dos 2,2 milhões em 2024. 40 anos depois, renovar o compromisso com a marca é a vossa principal missão? Sim, temos uma missão e muito importante, não é? Efetivamente queremos renovar o compromisso da marca Capital do Móvel, inclusive, como já disse aqui hoje, queremos ir mais além do que isso, queremos internacionalizar e reforçar a internacionalização da marca Capital do Móvel. Queremos fazê-la chegar lá fora, mostrar que somos inovadores, que somos tecnológicos, que temos know-how e que temos qualidade, porque efetivamente isto existe e muitas vezes peca porque não é comunicado. Na mesma entrevista, Rita Pacheco revelou uma novidade: a implementação e um centro de tecnologia e inovação alocado em Paços de Ferreira. E também nesse sentido posso adiantar que estamos a trabalhar um trabalho que já foi feito na anterior direção, e estou a dizer isto porque estou muito feliz, porque foi um projeto que demorou muitos anos a ser consertado em conjunto com o município de Paços de Ferreira, e felizmente uma das lacunas que tínhamos vai ser suprimida. Temos finalmente um centro de tecnologia e inovação para a madeira e para o mobiliário. Portanto, este vai ser alocado em Paços de Ferreira, é público, a associação já foi constituída, a EPF obviamente faz parte e esteve sempre presente ao longo de todo este processo, e finalmente vamos ter uma grande resposta para muitas destas questões que realmente nos faziam não estar na frente. O município de Paços de Ferreira aqui a provar-se como o vosso aliado. Sim, efetivamente temos aqui um parceiro, digamos, o município tem tido um papel crucial em todo este processo. Portanto, a associação tem o seu plano de atividades, que é decorrente anual ou bianual, dependendo. Este é concertado sempre com o município e felizmente temos criado aqui uma sinergia que tem sido única e que nos tem trazido mais valias. Nós, inclusive, com este centro tecnológico vamos poder começar a fazer coisas que tínhamos que fazer lá fora e que nos tiravam a mais-valia à nossa competitividade, como certificar produtos, como poder desenvolver novos produtos, como automação de processos, eficiência de processos. Portanto, tudo isto somado é muito importante para nos pôr... Fica a ganhar um município e as empresas também. Sim. E atenção, o Centro Tecnológico certamente que se estenderá a todo o país. Nós seremos para a fileira da madeira e do mobiliário, não será só para Paços de Ferreira. Será alocado em Paços de Ferreira, mas efetivamente estamos prontos para servir. Um Sunset no Douro foi promovido pelo município de Paredes a todos os alunos finalistas do ensino secundário, uma iniciativa que contou com a participação de cerca de 300 alunos. Hoje realizar-se-á a viagem de finalistas dos diversos agrupamentos de escolas de Paredes. Podemos ver que vão desfrutar de um belo sunset no Porto, na Ribeira. Vamos falar com o Presidente da Câmara para falar sobre esta iniciativa. De que forma é que esta iniciativa tem importância para estes adolescentes? Ora bem, isto é um pequeno miminho que nós quisemos oferecer aos finalistas do 12º ano do Concelho de Paredes. É uma forma de vários finalistas de várias escolas, como disse, quer de Paredes, quer da Sobreira, quer de Vilela, quer de Robordosa, se juntarem e passarem a verem um sunset aqui em pleno Douro. Acho que é um momento interessante e que todos vão gostar. Com certeza será uma iniciativa a repetir-se nos próximos anos. Sim, esta é a segunda edição. No ano passado os alunos gostaram muito e este ano o tempo está a mudar, mas hoje ainda tivemos um bocadinho de sol e ainda bem que assim é para que eles usufruam destas belas paisagens que vão poder ver hoje. E com certeza vão usufruir bastante. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então agora falar com alguns dos alunos que vão usufruir desta viagem. Iniciando por esta menina, o que estás a gostar mais? Da companhia, sim. É a primeira vez que estás a usufruir desta viagem de finalistas? Sim, com esta escola, sim. Qual é que vai ser o trajeto hoje?
Bem, nós vamos andar no Douro, pelo Douro, neste caso. Passando agora para este menino, para saber a tua opinião, estás a desfrutar deste dia? Acabou de começar, mas por enquanto está tudo bem, por isso. O que é que esperas deste dia? Fenomenal. Vai ser épico. Pretendes voltar a repetir para o ano? Não vou repetir o 12º, portanto, não vou repetir. Para o ano tem que ser eu a pagar, não é? Já não vai ser... Muito bem, fico feliz por saber que não vais repetir o 12º ano. E esta é a viagem de finalistas dos vários agrupamentos de Paredes. Já sabe, desfrute deste sunset que o Novo Canal também vai desfrutar. A Rádio Região de Basto inaugurou a exposição 25 anos da RRB na Casa da Terra, em Celurico de Basto. No ano em que a rádio assinala o seu 25º aniversário, realiza esta exposição ímpar de fotografias e objetos da coleção privada da rádio. O Ivo Teixeira esteve por lá e conta o que de tão significativo tem esta exposição. A Rádio Região de Basto realiza 25 anos e de 5 a 10 de junho realizar-se-á uma exposição de fotografias e objetos da mesma na Casa da Terra, em Celurico de Basto. Vamos falar com Bárbara Rola, jornalista de esta rádio, sobre a mesma rádio. Qual é que é a história desta rádio? Olá, sejam bem-vindos aqui à nossa exposição. É a primeira, espero que seja a primeira de muitos. A nossa história começa num núcleo aqui urbano de Celurico de Basto, há 25 anos atrás, na Mota, em Fervença, e daí depois vai progredindo. Eu ainda não sou dessa origem, mas e depois de todas as pessoas que foram passando por lá e desenvolvendo até ao que ela é hoje. Depois da Mota, houve a necessidade de vir para o centro da vila e já há muitos anos que estamos instalados aqui na zona industrial de Crespos para fazer cobrir todos os acontecimentos jornalísticos e toda a cultura que vai acontecendo não só aqui, mas na região de Basto. O que inspirou esta exposição? A direção este ano resolveu fazer uma coisa diferente. Nós todos os anos fazemos o assinalado aniversário com uma festa, onde convidamos as pessoas a fazerem essa atividade cultural também connosco para celebração. Este ano a direção achou que deveria fazer uma coisa diferente que marcasse os 25 anos. Então decidiram abrir a rádio às pessoas que quisessem também conhecer um bocadinho da nossa história. Como é que o fizemos? Escolhemos a Casa da Terra, que é uma casa emblemática em Celurico de Basto, que tem ótimas condições para receber exposições. E é isso, fizemos, portanto, como podem ver aqui, uma seleção de fotografias para as pessoas perceberem os primeiros eventos, os aniversários da rádio, os espetáculos, porque a Basto Média também tem esta vertente dos espetáculos, programas que já são, portanto, bastante característicos e vincados na Rádio Região de Basto, como é o Espaço Aberto, as nossas reportagens, e fizemos uma seleção de fotografias. E depois temos os cartazes das festas da rádio, que é muito curioso, e nós próprios ficamos, quando fomos buscar ao arquivo, ver a evolução que os próprios cartazes das festas dos eventos que vamos fazendo tiveram ao longo dos anos. A gente nem sempre se apercebe disso. Os calendários, nós também fazemos calendários, algum merchandising que temos cá, bonés, camisolas, e depois coisas que ou vão dando à rádio, ou certificados de participação, e que, obviamente, que vamos guardando com todo o carinho. Temos aqui muitas medalhas, muitas taças, muitos objetos de participação em eventos. Quisemos também que o público conhecesse um bocadinho do nosso material. Há também aqui uma zona muito interessante, que eu acho particularmente interessante, até para os mais novos da nossa exposição, que é ali, portanto, que depois podem ver com certeza, que é portanto, temos ali o vinil, temos a evolução também que houve do vinil, da cassete, do CD, e que os mais novos, porventura, que visitarem aqui a exposição podem ver essa evolução, que foi tudo utilizado na rádio, não é? E que hoje já não utilizamos, temos outras técnicas muito mais elaboradas. E depois também como se fazia rádio na década de 90. O que era utilizado, como é que as pessoas faziam, e temos ali uma mesa de rádio montada para que as pessoas também se sentem na cadeira e experimentem o que é a antiguidade e fazer rádio.
Para o fim de semana, uma sugestão altruísta no pavilhão de Motelas em Felgueiras. Vai haver uma recolha de sangue. Está algo para fazer, porque ao dar sangue está a ajudar o próximo. Este fim de semana, dias 8 e 9 de junho, pode doar sangue no pavilhão gimnodesportivo de Motelas, em Felgueiras, entre as 9 da manhã e o meio-dia e meia. O pavilhão fica situado na rua Dr. Luís Gonzaga Fonseca Moreira. Pode candidatar-se para realizar uma doação se cumprir os seguintes requisitos: mais de 18 anos, mais de 50 quilos, estilos e hábitos de vida saudáveis. Agora é a altura do comentário habitual no Novo Jornal, hoje com o comentário de Duarte Graça. Boa tarde, Duarte, bem-vindo. Ora, vamos abordar aqui 3 temas. Vamos começar pela transparência nas autarquias. Ora, o que é isto de transparência e como é que as autarquias podem fazer essa transparência para a sua população? Sim, boa tarde. Eu penso que é importante perceber-se que quando falamos de uma democracia, como vivemos em Portugal, parte fundamental disso é a participação das pessoas. Não apenas nos momentos eleitorais para escolher quem é que no dia-a-dia vai gerir a coisa pública, mas, sobretudo, as pessoas terem uma participação também ela diária, no sentido de poderem acompanhar as decisões que são tomadas, como é que as decisões são tomadas e todos os passos que vão aí pelo meio. E, portanto, esta questão da transparência é fundamental porque nós, hoje, mais do que nunca, temos muitas ferramentas para permitir facilitar muito o acesso a todo o tipo de documentação, onde, no fundo, se registam todos estes passos dos processos de decisão, em todas as instituições, mas, em particular, no tema de hoje, nas autarquias locais. E, portanto, fazer uso dessas ferramentas, por exemplo, a internet, naturalmente, é fundamental para que as pessoas, não só quem, à partida já tem condições para desenvolver um interesse por essas questões, mas sobretudo para que qualquer pessoa que um dia em que enfrenta algum tipo de problema, em que se apercebe de alguma questão que a preocupa na sua freguesia, no seu município, para as pessoas poderem aceder à informação da forma mais rápida possível, da forma mais acessível, sem terem que passar por todo um processo burocrático de pedir a informação à Junta de Freguesia ou à Câmara Municipal, depois ficar algum tempo para receber uma resposta, depois ficar mais algum tempo para, depois de ceder um conjunto de dados para efetivamente receber a documentação que pediu. Portanto, é fundamental que as autarquias locais facilitem ao máximo o acesso a esse tipo de informação. Por exemplo, no caso das autarquias e das câmaras municipais, existe muito o boletim municipal. Poderá ser esse também uma forma de chegar mais facilmente ao cidadão? Sim, eu penso que sim. E penso que os boletins municipais, e até, por exemplo, há freguesias que muitas vezes têm meios para, por exemplo, de ano a ano, no final de cada ano, enviar um balanço, uma espécie de balanço da atividade da Junta de Freguesia do ano. Portanto, havendo meios para ter esse tipo de iniciativas, é muito importante que elas sirvam para informar as pessoas, primeiro, de uma forma isenta, e segundo, sobretudo, direcionando a informação para as áreas que são mais críticas, para as áreas que têm mais impacto na vida das pessoas. Muitas vezes vê-se esse tipo de publicações a serem enviadas que dão informação, por exemplo, sobre obras públicas que foram realizadas, iniciativas culturais ou de entretenimento que aconteceram, mas muitas vezes falha a informação, por exemplo, sobre as contas da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal, falha a informação sobre... Na região sentes isso? Investimento. Eu penso que sim, porque eu acho que muitas vezes existe alguma perspectiva por parte da generalidade, claro que há exceções, mas por parte da generalidade dos responsáveis autárquicos, de que coisas como contas,
como planos municipais que se dirijam a certas áreas temáticas, por exemplo, de adaptação às alterações climáticas, ou planos municipais para a igualdade. Eu acho que muitas vezes existe uma perspectiva de que o interesse direto sobre estas coisas é relativamente pouco junto da população e, portanto, mais vale informar sobre as coisas que se acha que as pessoas, em que as pessoas depositarão mais interesse. Mas isto, eu penso que é uma forma errada de ver as coisas. Porque quem é responsável nas autarquias, eu penso que também tem uma responsabilidade para criar condições para que as pessoas, por um lado, sintam mais interesse em, lá está, participarem no dia-a-dia, em tentarem acompanhar o que está a tal vida ativa. Exatamente. Vida ativa, cidadania ativa, mas também, por outro lado, eu acho que fazer esse tipo de incentivo também ajuda a que os responsáveis autárquicos sintam maior escrutínio e, no fundo, não deixem certas responsabilidades serem, de certa forma, negligenciadas. Porque muitas vezes o que acontece é, se uma população não é suficientemente exigente, não tem um espírito crítico comunitário, digamos, suficientemente elevado, isso faz com que os responsáveis autárquicos, muitas vezes, se não sentem pressão para tomar uma certa decisão que seria importante para a freguesia, para o concelho, provavelmente deixarão passar se acharem que não há pressão suficiente. Achas que na região não há essa pressão? E eu acho que... Os autarcas, sejam câmaras juntas, não sentem essa pressão, não sentem essa vida ativa, essa cidadania ativa por parte das pessoas? É assim, nós temos movimento associativo na região, temos órgãos de comunicação social local, ambas são componentes fundamentais de uma democracia. Portanto, as pessoas viverem a democracia no dia-a-dia, viverem a política no dia-a-dia, depende de órgãos de comunicação social local que consigam acompanhar tudo aquilo que vai acontecendo, que espalhem a informação e, por outro lado, o movimento associativo é fundamental para as pessoas terem mecanismos de participação que não dependam só dos órgãos políticos eleitos. Só que o que acontece é que temos muitas limitações, sobretudo na área do movimento associativo. Porque quando nós comparamos o movimento associativo em muitas áreas, desde a área ambiental até, enfim, algumas questões sociais como o combate à desigualdade de género ou o combate ao racismo, portanto, nesse tipo de áreas, em comparação desta região com, por exemplo, zonas mais urbanas, ou zonas mais, digamos, cosmopolitas, como o Porto ou Lisboa, a verdade é que percebemos que existe pouco movimento associativo. E isso faz com que, lá está, em muitas áreas, os responsáveis autárquicos não sintam pressão suficiente para agir, para tomar decisões, para desenvolver estratégias. Portanto, acho que seria muito importante reforçar-se o movimento associativo. Só que muitas vezes isso também depende dos apoios que as autarquias locais estão dispostas ou não a dar. E muitas vezes depende, lá está, das próprias autarquias locais desenvolverem programas, desenvolver formas de apoio ou de incentivo à organização das pessoas em movimentos sociais, para que as pessoas percebam, sintam que realmente pode fazer a diferença. Se fizerem parte de uma associação sobre uma causa ambiental, pode fazer a diferença. A autarquia pode ser mais sensível a certo assunto se sentir pressão das pessoas que se preocupam com esse assunto. Uma pressão positiva. Exatamente. Portanto, não tem que ser necessariamente uma questão de ser do contra. Exatamente, ser do contra, ou de organizações ou entidades que se antagonizam, são entidades que se complementam, de certa forma, não é? Porque termos uma sociedade democrática em que só existem os órgãos democraticamente eleitos e não existe movimento social, significa que só de 4 em 4 anos, exatamente, é que as pessoas são verdadeiramente ouvidas. Portanto, seria muito importante também, num esforço de transparência e de abertura ao escrutínio, que as autarquias locais incentivassem mais a todo o tipo de organização das pessoas a nível local, incluindo, por exemplo, numa área que eu também já referi que é importante, na área da habitação, não é? As pessoas que moram
numa certa zona, num lugar dentro de uma freguesia, muitas vezes há problemas muito específicos desse lugar que se calhar não se verificam a 2 km dentro da mesma freguesia. E por isso, todas essas formas das pessoas se juntarem por objetivos comuns são muito importantes e eu acho que seriam especialmente importantes num contexto em que ainda se sente e ainda se perspectiva alguma falta de transparência, alguma falta de uso de todos os meios que existem neste momento para espalhar informação por parte das autarquias locais. Vamos avançar aqui para o segundo tema. Vamos trazer o plano de emergência para a saúde do Governo. Foi recentemente apresentado. Duarte, qual é que é a tua visão para este plano? Sim, eu penso que, enfim, é um plano bastante alargado, bastante específico em relação a várias áreas, mas não sendo possível fazer um escrutínio, digamos, ponto a ponto de um plano tão grande, eu penso que é fundamental olharmos para aquilo que são os traços gerais do plano. E, sobretudo, num contexto em que nós percebemos que durante a pandemia houve dificuldades de resposta do Serviço Nacional de Saúde por causa de fragilidades que já vinham de trás, nomeadamente falta de investimento e alguns problemas de gestão, mas percebemos que pós-pandemia, depois do enorme esforço que o Serviço Nacional de Saúde fez, e fez bem, com o esforço de todos os seus profissionais, nós percebemos que ainda não se ultrapassaram essas fragilidades e que em muitas áreas as coisas agravaram-se. E o problema, julgo eu, é quando olhamos para um plano de emergência que perspectiva essencialmente uma contínua e um agravamento da dependência do chamado setor privado, desde o setor social ao setor privado lucrativo, digamos. Isso, para mim em particular, porque eu tenho uma perspectiva que, enfim, a saúde é daquelas áreas em que é necessário nós, enquanto sociedade, garantirmos a toda a gente o acesso a todo o tipo de cuidados, incluindo a cuidados preventivos, e, portanto, é uma área em que a dependência de um serviço público que devia atender a todas as necessidades das populações que existem no país, a dependência no setor privado, desde o social ao, pior na minha perspectiva, ao lucrativo, faz com que o Serviço Nacional de Saúde fique mais fragilizado. Quando nós percebemos que, pegando nesta ideia de um Serviço Nacional de Saúde que responda às necessidades de toda a gente, o que nós percebemos é que, se tivéssemos um Serviço Nacional de Saúde com essa capacidade, portanto, com financiamento suficiente para isso, com respostas suficientes, incluindo em áreas como, por exemplo, medicina dentária, cuidados de saúde mental, onde o SNS ainda tem enormes... E cuidados de saúde mental cada vez mais no dia a dia. Exatamente. Portanto, onde o SNS tem enormes fragilidades, portanto, nós percebemos que se o SNS conseguisse, neste momento, dar resposta a tudo, muito provavelmente pouco sobraria para a exploração da saúde no domínio privado, na atividade privada. E aí é que nós percebemos que há certas opções políticas que são opções ideológicas e, portanto, estamos a falar de um governo à direita, um governo PSD, CDS e uma coligação que inclusive incluiu o Partido Popular Monárquico e um governo à direita que toma opções à direita, incluindo na saúde. E isso vê-se precisamente nesta opção, que é um pouco transversal a todas as áreas que estão incluídas no plano de emergência, uma perspectiva de aumentar o recurso do Serviço Nacional de Saúde ao setor privado para garantir as respostas à população que o próprio Serviço Nacional de Saúde deveria ter responsabilidade de ter resposta. E isso não acontece precisamente porque depois de cerca de 9 anos de governo do Partido Socialista, que não deu resposta suficiente na área da saúde, apesar de se ter aumentado o investimento, 9 anos que seguiram a anos do governo, enfim, da Troika, na altura da Troika, em que o Serviço Nacional de Saúde foi altamente fragilizado, nós percebemos que neste momento estão a ser tomadas opções que agravam essa fragilidade e que a pretendem colmatar, dando ainda mais influência ao setor privado.
Na tua perspectiva, há o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, é isso? Sim, eu acho que quando nós olhamos para um orçamento de saúde, no orçamento do Estado, que aumentou significativamente, mas percebemos que a grande parte desse aumento vem de recurso aos serviços privados, nomeadamente para as pessoas que estão em longas listas de espera terem uma opção, poderem recorrer a um serviço de qualquer forma. Nós percebemos que há aqui um grande problema de se estar a desistir do Serviço Nacional de Saúde, não é? Quando grande parte do aumento do investimento na área da saúde por parte do Governo, com orçamentos aprovados na Assembleia da República, sobretudo pela anterior maioria absoluta do PS, quando percebemos que grande parte desse aumento de investimento vai para o setor privado, não é o Serviço Nacional de Saúde que está a ser reforçado. E por isso acho que é aí que está o erro de uma opção que, na verdade, é uma opção ideológica que este Governo está a tomar. Não é? E a minha perspectiva é contrária a esta opção. Ora, vamos avançar até porque estamos já a caminhar para o final deste novo jornal, para o último tema. Estamos no último dia de campanha. Queres fazer certamente um apelo à participação nas eleições de forma telegráfica. Como é que tem sido também essa campanha e se a mensagem a norte tem passado para que haja essa votação em massa, contrariando aquilo que é uma tendência portuguesa, que nas eleições europeias atingimos números de abstenção verdadeiramente assustadores. Sim, eu penso que a participação nestas eleições europeias, como de resto é a minha perspectiva em relação a quaisquer eleições, é muito necessária. Portanto, estávamos ainda há pouco a falar da questão do movimento social, se é fundamental as pessoas no dia-a-dia organizarem-se por objetivos comuns ao nível da sua freguesia, com pessoas que partilham das suas preocupações ambientais ou em relação à questão da cultura, da habitação, é também muito necessário as pessoas participarem nos momentos em que se dá poder ao eleger um conjunto de pessoas que vão representar toda a população portuguesa, que vão representar a República Portuguesa, neste caso junto do Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu são tomadas decisões muito importantes, e nas instituições europeias em geral, decisões que têm um impacto no nosso dia-a-dia. Normalmente refere-se, grande parte das leis que são aprovadas na Assembleia da República são simplesmente transpor diretivas europeias para as nossas leis nacionais e, portanto, são eleições fundamentais, não necessariamente porque o Parlamento Europeu é o órgão que tem mais poder, infelizmente não é. A Comissão Europeia é o órgão verdadeiramente legislativo ao nível das instituições europeias, mas o Parlamento Europeu tem um papel de influência e de pressão que é determinante em grande parte das áreas. E por isso, escolhermos representantes que estejam à altura dos desafios do momento, desde as alterações climáticas à crise da habitação, que é uma crise à escala continental, acho fundamental. E por isso as pessoas devem participar, as pessoas devem ler os programas, manifestos. E mais, a votação este domingo pode ser feita em qualquer lado, é uma nova forma também de combater essa abstenção. Exatamente, portanto, quem não consiga estar perto do local do voto ou quem não tenha conseguido recorrer ao voto antecipado em mobilidade que aconteceu no domingo passado, pode votar em qualquer secção de voto no país ou até nos consulados que existem um pouco por toda a Europa. E com uma novidade que não é necessário sequer o cartão de cidadão, basta a carta de condução. Exatamente, portanto, desde que tenham um documento de identificação que atesta a identidade das pessoas, podem exercer esse direito onde estiverem na secção de voto mais próxima. Por isso é fundamental. Eu, naturalmente, participei nesta campanha junto do Bloco de Esquerda, do qual sou militante, do qual sou dirigente a nível distrital. Foi uma campanha difícil num contexto em que, lá está, há muita gente que não presta tanta atenção como presta a eleições legislativas ou presidenciais, mas a gente fez um esforço para tentar mobilizar, outras forças políticas também fizeram o seu esforço. O que é necessário é que as pessoas, no domingo, vão a uma secção de voto e exerçam o que é um direito conquistado há 50 anos atrás. Obrigado, Duarte Graça. E antes de sair, é tempo de lhe dizer como vai estar a meteorologia durante os próximos dias.
Sábado o tempo vai ser de chuva, com a temperatura mínima de 17 graus, a máxima vai chegar aos 23. Já para domingo a chuva vai continuar, a mínima desce para 15 graus, a máxima vai chegar aos 25. E a semana, que é de feriado, começa com uma segunda-feira chuvosa, a temperatura mínima de 16 graus, a máxima é de 24 graus. Resta-me despedir, desejando-lhe um ótimo fim de semana. Já sabe, aqui a região e a informação sempre em primeiro. Bom fim de semana. Dezesseis marcas automóveis, um nome, Carbi. Visite um dos